Bem-vindos a mais um Rota de Equilíbrio. Hoje a gente tá com a Angelina Zapponi e eu quero contar para vocês este currículo respeitável, que depois ela vai entrar no assunto melhor, mas a Angelina é nutricionista integrativa, funcional, ela é especializada ainda em gestação e fertilidade, biofísica quântica e metabolismo do esporte. É um currículo vasto, tem outras coisas aí, o papo de hoje vai ser muito interessante. E eu quero começar já te dando boas-vindas e agradecendo a sua participação, Angelina. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu fiquei muito feliz pelo convite, né? Porque eu já acompanho você um pouco do seu trabalho, uma parte da sua história. E eu me senti feliz e honrada com o teu convite. Ai, gratidão por ter aceitado. Vamos começar contando então um pouco para os nossos desbravadores. Bom, nutrição, como aí a formação convencional, né, toda aquela formação tradicional, e depois entrar na área integrativa. Quais as principais diferenças que você acredita que valham a pena aí a gente pontuar em relação a essas abordagens? O que me moveu, assim, continuar estudando, né? E eu estudo até hoje, acabei de me matricular em mais uma pós-graduação, é a curiosidade. E aquela ânsia por respostas, né? Que a nutrição convencional, por exemplo, não explica. Eu entrei na faculdade em 1999, me formei em 2002, foi o último ano. Janeiro de 2003 foi a colação de grau e eu saí da faculdade com uma sensação horrorosa. Porque no primeiro ano de faculdade eu fiquei muito decepcionada, porque eu falei assim, mas espera aí, o alimento não pode curar ou adoecer alguém? Como é que eu vou falar para um paciente que tomar uma Coca Zero é melhor do que um suco de laranja, só porque não tem caloria? Então, pelo menos na época que eu me formei, isso era muito forte. Ainda é. Eu costumo dizer que os profissionais de nutrição mais old school, mais convencionais, eles ainda falam muito Ainda em caloria. contam caloria, né? Eu sei que o déficit calórico ele é predominante, sim, no processo de emagrecimento. Não é predominante, mas assim, ele tem um grande Faz peso, parte. né, no processo de emagrecimento, mas eu não tive as respostas que eu procurava. Aliás, pensava assim, meu Deus, assim, eu fiquei triste, desmotivada, não tive coragem de abrir um consultório. Porque na época meu pai até falou, se você quiser, eu monto uma salinha para você e tal. Eu falei, mas pai, como que eu vou fazer? Eu não sei. Primeiro porque todo mundo sai da faculdade meio cru, meio inseguro. E segundo porque eu falava, eu não sei como explicar isso. E aí nesse mesmo ano meu pai me deu um livro chamado Nada é Incurável, da gripe à AIDS. E conta a história de um médico que se curou de câncer através das práticas integrativas, que ele caminhava sobre o orvalho da grama às 3 horas da manhã, ele tinha asma, tinha alergias, nossa, incuráveis, né? Nada é incurável. E mostra toda a história dele. Eu falei, meu Deus, é isso. Só que assim, é isso e aí, né? Onde é que eu ia buscar mais informação? Onde é que eu ia buscar uma qualificação? E aí, em 2009, eu descobri que tinha uma pós-graduação em nutrição clínica funcional. Aí eu falei, nossa, é isso, é isso. E aí, de fato, quando eu entrei nessa pós-graduação, foi quando eu tive coragem de começar a atender. Porque eu falei, nossa, a nutrição clínica funcional, ela visa o equilíbrio a nível celular. Então, visa muito mais o equilíbrio de micronutrientes, que exercem muita função, né? Comandam tudo no nosso corpo, do que só de macronutrientes. Não tem uma visão tão simplista, tem uma visão mais profunda. E aí eu pensei, nossa, exatamente isso. O alimento ele pode curar ou pode adoecer alguém. E aí eu fiquei muito feliz, muito satisfeita, fiz minha pós, comecei a atender primeiro aquela coisa, né? Um paciente por mês, um paciente a cada 15 dias. Um paciente... Meu pai não tinha condições de me ajudar mais a ter um consultório. Eu não tinha nenhum colega médico, nem nutricionista, assim, que eu pudesse começar atendendo na clínica de alguém. Foi na raça, literalmente. Então, eu tinha um carro simples, popular, 1.0, que eu comprei financiado de 60 parcelas. Tinha quitado ele há 5 meses. E eu falei, e agora? Eu falei, a única coisa que eu tenho é o carro. E aí meu marido falou, vamos vender o carro e você dá de entrada para pagar um aluguel. Eu falei, mas como assim? É a única coisa que eu tenho. Ele falou, você tem que começar de algum lugar. E eu pensei, é verdade, tem que começar de algum lugar. Eu vendi o carro,
aí eu paguei 6 meses de aluguel antecipado e os outros 6 meses, 50% do valor do aluguel da sala. Eu falei, bom, eu tenho 1 ano para fazer uma cartela de clientes aí, né? E aí foi devagarinho, né? 1 paciente por mês, depois 2, depois 3. E aí, graças a Deus, sua melhor propaganda é o seu paciente, né? Sem dúvida. E nem tinha Instagram, imagina. Isso foi em 2011. Instagram acho que começou em 2012, não sei. Mas não existia esse movimento que tem hoje, né? Essa propaganda de si mesmo. Não tinha, trabalho de formiguinha. E aí, em 2013, eu entrei no CrossFit. Aí as pessoas, você é nutricionista? Vou passar com você. Eu pensava, meu Deus, mas será que eu sei? Aí você encaixa o quê? Mais uma pós, aí você vai estudando. É isso, né? Você vai estudando. Então, por isso que eu falo que o conhecimento, ele é infinito. A gente sabe muito pouco. Muito pouco. A gente muito mais não sabe do que sabe. E quando eu tinha 19 anos, eu fui diagnosticada com uma doença autoimune, que foi a psoríase. E aí eu tive uma crise num ano, e é terrível, né? Porque as pessoas olham para você meio com nojo, né? Porque são feridas na pele. As pessoas acham que é contagioso, e eu me sentia muito mal com aquilo. E aí em 2020, aos 20 anos de idade, tive outra. Quando eu estava com 21, eu falei para ele, mas por que eu tenho isso? Mas é uma doença. Ele falou, é uma doença autoimune. Autoimune, de fundo emocional. Não Você vai ter que aprender a conviver com ela. Essa frase, você vai ter que aprender a conviver com ela. Eu falei, não, eu não vou ter que aprender a conviver com ela. Eu falei, mãe, mas por que eu tenho isso? Ela falou, minha filha, seu tio tem. Mãe, meu tio é meu tio, eu sou eu, que isso? Então, eu sempre fui inconformada. Né? Exatamente, questionadora. E aí, a nutrição funcional maravilhosa, né? Porque você visa o equilíbrio de vitaminas, minerais, atua a nível celular, você consegue silenciar ou ativar a expressão de um gene através daquilo que você come. Então, essa é a grande diferença entre nutrição convencional e nutrição funcional. E eu fiquei muito satisfeita por muitos anos. Até que eu comecei a me questionar de novo. Porque eu falei assim, mas peraí, gente, a minha irmã mais nova tem psoríase também. Até então, uma psoríase super sem controle. Mas por quê? Eu sempre fui do esporte, do dormir cedo e acordar cedo, nunca fumei. Eu pedi uma bebida alcoólica na balada com 22 anos, assim. Tipo, eu nunca fui dar bebida. E minha irmã, não. Com 11 anos, ela ia pra matinê com RG falso, pra beber escondido, fumar. Então, a Lívia sempre teve um lifestyle diferente. Tóxica ali já. Né? Que justificava essa psoríase que não se controlava. E aí, em 2018, ela teve uma gestação não evolutiva. Depois ficou muitas crises de pânico ao longo da vida. E conforme o corpo vai gritando sinais e sintomas, né? O sinal de alerta vai acendendo, ela começou a mudar muita coisa. Então, quando eu percebi que ela já estava há 4 anos fazendo tudo o que eu fazia, sem beber, sem fumar, dormindo cedo, cozinhando a sua própria comida, coisa que eu nem faço muito. Ela faz melhor do que eu. Fazendo terapia, coisa que eu nem fazia, nunca fiz. Eu falei, gente, por que ela não melhora? Por que ela não engravida? Alguma coisa tem. Por que eu tomo um suco verde e fico estufada, péssima? Meu marido toma e fica ótimo. Por que se arroz, feijão, alface é bom para todo mundo, porque tem um valor nutricional lindo, o esquimó então está perdido, porque ele se alimenta de foca, ele não vai ter saúde. Por que uma pessoa tem um tipo sanguíneo A, outra é B, outra é O, outra é AB? Será que todo mundo precisa da mesma coisa? E não que faz sentido. Funciona igual e digere igual, né? Não faz sentido, né? Então, eu comecei a estudar sobre dieta do tipo sanguíneo. Aí eu pensava, ok, faz sentido, mas assim, não é 100% isso. Porque a individualidade tem que ser considerada. Então, assim... É um norte interessante, né? Super. É que na prática clínica a gente vê que bate muito, né? Então, fui estudar sobre medicina tradicional chinesa. Não tenho o conhecimento profundo que você tem, mas, né? Fui estudar um pouco sobre as bases. O mais interessante na medicina chinesa é que o intestino
não na medicina chinesa, até no convencional, é onde a gente produz neurotransmissor, mas o intestino, ele tem relação íntima com todo o sistema respiratório, porque é par do pulmão, que é mãe da pele. Então, não tem como a gente pensar em pele sem agir no intestino. E aí, o intestino, ele vai ter a saúde ligada ao que a gente come, não tem como, Não tem como. E o meu problema sempre esteve onde? No intestino. E as pessoas, quando a gente fala intestino, elas se resumem à frequência de evacuação e não tem nada a ver. Exato. Né? Eu falo, não tem a ver se você evacua diariamente ou não. Eu vejo isso muito na clínica. Quando eu pergunto, e aí, como é do seu intestino? Não, eu faço cocô direitinho. Meu cocô é tudo certo e tal. Tá, mas isso não significa nada. E as pessoas bugam. Eu vejo acender assim uma interrogação enorme. Exato. Mas não é isso. E quando você relaciona os sinais e sintomas do paciente, ou a história pregressa dela, com desequilíbrios na microbiota intestinal, elas ficam assim, nossa, mas tem relação, né? Eu atendi uma paciente essa semana, cardiopata, um colega cardiologista me encaminhou, porque ele falou, tô com ela aqui no Sírio-Libanês, eu preciso operá-la novamente em 40 dias, preciso que você recupere só o status nutricional. Eu falei, não, é muito mais do que isso. E aí a consulta se resumiu à modulação intestinal, porque eu falei muito sobre intestino e relação com o coração, né? Porque eu falo que o intestino é como se fosse um rio cheio de afluentes, que se comunica com todos os órgãos do corpo. Então, eu expliquei para ela a relação entre risco cardiovascular e desbiose. E aí eu gosto de desenhar. Eu vou até voltar, porque a gente acabou de falar do intestino com o pulmão, que na verdade é o elemento metal onde está o intestino grosso. Porém, contudo, todavia, o coração na medicina chinesa, ele é parzinho do intestino delgado. Olha só, não sabia, que legal. Eu adoro medicina tradicional chinesa. Preciso estudar mais a respeito. Maravilhoso. Ayurveda, aí você vai estudando, né? Eu entrei no mundo da biofísica quântica. Fiz o curso de saúde integrativa com a doutora Elisete. Aí a sua cabeça abre. E você fala, meu Deus, é isso. E a hora que você chega com uma paciente cardiopata e dá uma aula de intestino, como é que fica a cara? Ela falou assim, mas e aí eu mandei um áudio para ele explicando a minha conduta e a relação. Ele falou, preciso marcar uma consulta com você. Então, quando você explica... Tem que gerar consciência nas pessoas, né? Exato. É gerar consciência. Eu falo para o paciente, minha consulta é longa e eu me disponho a explicar, porque eu não quero que você fique refém de mim, de uma orientação minha. Eu quero que você se conheça. Eu quero que você consiga interpretar, que você saiba, com o passar do tempo, interpretar os sinais e sintomas que teu corpo manifesta. Porque o corpo não dá sinais quando uma coisa não vai bem, ele grita. Né? A gente é que não sabe interpretar. E aí, com 3 meses que eu estava aplicando já os meus conhecimentos recentes na época, na minha irmã, ela engravidou. Então, assim, minha sobrinha já está com 1 ano e meio. Olha que coisa. Coincidência. Que coincidência. Coincidência. Ela já ia engravidar de qualquer jeito, né? É assim. Então, muita coisa fez sentido para mim. E aí você não para de estudar, porque assim, o integrativo é justamente a visão do todo. Como é que você vai atender um paciente e não considerar a saúde bucal nele? Nessa paciente, por exemplo. Aí vai ver um dente do coração. Como estão seus dentes do siso? Não, eu já tirei. Eu falo, mais risco ainda, né? Então, assim, de você ter uma cavitação óssea, uma necrose, expliquei para ela sobre boca. Eu abro os slide, mostro para ela, já encaminhei para um dentista. E comunico o médico. Então, aqueles casos que eu, né, no caso, não sabia mais o que fazer com o paciente, que eu falo, gente, mas que estranho. Porque um paciente responde super bem, pacientes com queixas clínicas muito parecidas, um responde super bem, o outro não. Por quê? Sendo que a gente sabe quando o paciente segue, né? E o problema estava onde? Na boca, né? Então, eu fiquei muito, assim, maravilhada. Tanto que falar sobre saúde bucal, saúde sistêmica é o que eu mais gosto de falar, adoro. O que é bacana é que às vezes chega para mim pacientes que vêm
já de um histórico saudável. Olha, eu não como glúten, eu não tomo lactose, minha alimentação é limpa, e ainda eu tenho tal problema de saúde. Eu me divirto. Vem cá que eu vou te mostrar Vem o que cá, é amor. compatibilidade alimentar. Aí você fala, peraí, tá vendo esse iceberg aqui, ó? Você tá aqui na ponta, você tá aqui, ó. O problema tá todo aqui embaixo. É muito legal, porque a hora que você faz essa personalização, né? Essa questão realmente da individualidade metabólica é quando a gente consegue realmente acessar, né, a causa. Não, e você ganha a confiança do paciente, que é o mais importante, né? Eu falo, gente, a minha obrigação aqui é me doar ao máximo para você. Sou uma profissional de saúde, você está aqui buscando auxílio, eu tenho a obrigação de entregar resultado para você. Essa paciente, por exemplo, cardiopata, até mandei uma mensagem para ela ontem. Falei, você precisa tomar esse floral frequencial aqui e tal, não esquece de ir no dentista. Porque a gente fica feliz, a gente vibra muito, né? Quando o paciente apresenta melhora. É lindo, é lindo. E é rápido. Uma paciente me entrou em contato comigo ontem para falar... nossa, eu só comecei por enquanto a alimentação compatível e nem é balanceada, porque eu só faço os testes, né? Eu qualifico os alimentos só. E ela falou, eu comecei a alimentação compatível e já mudou o meu padrão de defecação, que eu achava que era bom, e a minha qualidade de sono. Então, 5 dias de alimentação compatível. E é engraçado que as pessoas falam, sua digestão, tem alguma queixa digestiva? Não, é boa. Evacuação é diária, é ótima. Quando o paciente volta em retorno, ele fala, gente, tá maravilhosa. Eu achava que era boa, não é? Eu achava que eu sabia que era um negócio bom, mas agora que eu entendi. E as pessoas têm que colocar na cabeça que a saúde não é a ausência da doença, né? Uau, Saúde não é a ausência da doença. É o equilíbrio, é a sua vitalidade positiva. É um humor sem oscilações, é uma boa qualidade de sono, uma produção de energia regular e não aquela sonolência que vem depois de refeição principal, ou a necessidade do docinho de sobremesa, ou ser escolhida pela comida final de tarde, início de noite, ter uma baixa tolerância ao estresse, ter uma performance cognitiva ruim. Vai muito além, né? E é isso que a gente tenta explicar todo dia no consultório. É desafiador, mas vale a pena, né? Vale. Fora que a gente pode aplicar com as pessoas ao nosso redor, né? Nossa família. É maravilhoso. São as primeiras vítimas, né? Sempre. Sempre são as primeiras vítimas. Eu queria aproveitar e te perguntar, porque você fala sobre ser nutricionista de ser humano. Exato. Né? Ser nutricionista de ser humano. E que também já vi você comentando que esse conceito de saudável, né, varia de pessoa para pessoa ali. O que é que essa visão se traduz na prática, né? E modifica na abordagem ali com o paciente? Essa visão de se denominar como nutricionista de ser humano e sobre esse conceito saudável ter essa variação. Como é que... Nutricionista de ser humano, eu falo por quê? Porque a gente não pode considerar só os aspectos bioquímicos, fisiológicos, biofísicos, a gente tem que considerar também o momento de vida do paciente. Então, a vida é feita de momentos de guerra, de paz e de férias. Em que momento da vida esse paciente está? Então, por exemplo, ontem uma paciente, ela está passando por um momento de vida difícil, porque ela está num trabalho que teve uma alteração lá da conduta, enfim, profissional no trabalho, mudou toda a diretoria, ela está detestando a nova forma de ensino que colocaram na escola que ela trabalha e tal. E todos os sinais e sintomas dela pioraram muito na volta às aulas. Tudo que ela estava melhorando, que ela entrou em remissão, todos os sinais e sintomas, inclusive fibromialgia, que ela não sentiu, mas nenhuma dor, ela sentia dor com medicamento, sem medicamento e sem dor, ela voltou a sentir tudo de novo. Então, a gente precisa entender o momento de vida que aquela pessoa está passando. Isso é ser nutricionista de ser humano. Porque não adianta falar, não, eu sei, mas olha, quando você chegar em casa do seu trabalho, você tem que comer verdura refogada, legume cozido ou sopa. Não, ela está passando um momento difícil. Ela vai ser escolhida pela comida, sim. E o papel do profissional é compreender isso e minimizar dano.
Não pensar só em gerar resultado. Ela ainda queria emagrecer, emagreceu 4 quilos em um mês. Ah, você acha bom? Eu falei, eu acho excelente, eu nem queria que você emagrecesse. Um Eu cortisol queria, alto assim já tá no lucro de conseguir perder 1 grama, né? eu falei, eu só queria remissão dos seus sinais e sintomas. Você ainda emagreceu, você está no lucro. Então, você ter uma humanidade, né, vamos dizer assim, para conseguir, e não é assim ser permissiva, né? Então, não, você vai chegar em casa, come a refeição que te dá prazer. Lógico que não. É um trabalho de formiguinha, você tem que explicar. Fala, olha, a alimentação compreende um papel muito importante quando você está sob estresse. Eu tenho uma garrafa que eu bebo água. E eu falo, o estresse é isso aqui, ó. É chacoalhar a garrafa. É como se eu te jogasse dentro de uma máquina de lavar roupa. Você está lá dentro, ó. Então, eu preciso minimizar dano. Num momento de estresse, não tem digestão suficiente, não tem absorção, não tem sono, não tem excreção de toxinas, fica tudo alterado. Então, adaptar a sua orientação alimentar, não pensando em prescrever a melhor dieta do mundo, mas a melhor dieta que aquela pessoa consegue fazer naquele momento da vida que ela está. E a outra pergunta qual era? Não, era mais em relação a isso. Essa questão do conceito saudável variar ali de pessoa para pessoa. Como trabalhar com Eu isso? vou te contar uma história de uma paciente que já fazia acompanhamento comigo há muito tempo. E aí, ela é profissional de saúde, mas na parte odontológica. E ela, depois que o paciente já está com você há muito tempo, ele vai uma vez por ano, no máximo a cada 6 meses, quando tem alguma queixa. E ela me procurou e falou assim, Angelina, eu tô arrasada. Começando a chorar. Eu falei, que foi? Eu fui diagnosticada com... Eu tô na menopausa, tô entrando na menopausa, pré-menopausa. Meu LH e meu FSH estão lá no alto e eu tô arrasada. Eu falei, mas calma. Primeiro vamos ver como tá seu hábito alimentar. Como assim? Você me conhece, eu como super saudável. Eu como salada, eu como arroz, eu como feijão, eu como super saudável, você sabe disso. Eu como um pouco Como de comida MM de no final de verdade. Exato, como MM no final de semana. Um pouco, eu peso o MM. Aí eu falei, mas comer alimentos que têm um valor nutricional bonito de ver, não significa que a sua alimentação esteja saudável. Porque alimentos que para um é remédio, para outros é amargo veneno. Vamos ver o que você está comendo. Aí ela falou, eu nunca quis ser mãe, mas agora que eu tive esse diagnóstico, eu quero ser mãe, eu quero engravidar, vou fazer FIV. Eu falei, não, calma, vamos identificar o que está em desequilíbrio. Tava com cloro acumulado no corpo, flúor acumulado, aquela velha história, né? Aí tireoide já não funciona direito. Hashimoto, TSH é normal, mas um Hashimoto muito ativo. Eu falei, você tem uma doença autoimune, não é assim, a gente tem... Enfim, ela falou, não, eu já tô com a primeira FIV marcada para daqui 15 dias, você não tá entendendo. Enfim, passou-se um ano, fez 3 tentativas, não engravidou. E aí ela retornou no meu consultório em janeiro do ano passado e falou assim, bom, já entendi, Deus não quer que eu engravide, não é para ser, fiz minha parte. Eu falei, nossa, sua parte você vai fazer agora. Você só não fez a sua parte, né? Ela falou, mantive tudo que ela estava fazendo. Angelina comendo comida de verdade, tal. Eu falei, tá, mas você tem um foco dental no dente 11, que você precisa ver o que é. Mas não é canal, é só uma resina. Eu falei, é uma resina dissonante. É no dente relacionado aos seus órgãos reprodutores. Rins, bexiga, ovário, útero. Você precisa ver. Tá, vou pedir pro meu marido trocar essa resina. Dei uma sugestão de resina, né? Livre de bisfenol, tal, para ela. Ai, que bobagem trocar resina. Pois ela falou, vou confiar em você. Meu marido acha que você é louca e eu sou mais louca ainda de continuar passando com você. Mas eu confio em você, a gente tá junto há muito tempo, tudo bem. Prescrevi uma homeopatia para ela conseguir liberar um pouco desse cloro e flúor, porque ela não conseguia colocar o filtro na casa dela. 2 meses depois, eu estava em viagem, ela mandou um áudio para mim. Tô desesperada, Angelina. Angelina, tô desesperada. Eu tô grávida. Gestação espontânea. O bebezinho dela vai fazer 1 ano. Uau! Você vê? Que lindo. É lindo, né? Que lindo. Então, não é É milagre. desesperada porque não engravida, agora desesperado porque engravidou. Que desespero bom. É a ciência da nutrição, né? É só a ciência da nutrição. Hipócrates já dizia sobre isso, né? Que seu alimento seja seu Teu remédio. Exatamente. Então, o conceito de alimentação saudável é relativo. Verduras cruas, para mim, não é saudável. Eu tenho intolerância à lectina.
para uma pessoa que tem uma boa capacidade, uma boa tolerância à lectina, é bom para ela. Tem momentos da vida que a verdura crua é boa para mim? Sim, sim. Se meu momento tá de paz ou de férias, geralmente vai ser bem-vinda. E só para te sintonizar, Angelina, dá uma explicadinha para os nossos desbravadores o que é a lectina. As lectinas são proteínas que fazem parte do sistema natural de defesa do alimento. Então, quando o homem vai lá e planta um grãozinho, por exemplo, de uma sementinha ali do feijão, para nascer feijão, o nosso solo já é contaminado por metais tóxicos. O nosso solo, infelizmente, ele é muito pobre, esgotado em nutrientes. Na década de 80, era feito rodízio e recuperação de solo antes de replantar uma nova safra de alimentos. Hoje em dia não tem. Infelizmente, o nosso solo é contaminado pelos metais tóxicos, né, devido às técnicas de mineração. Fora isso, tem o uso indiscriminado. Eu posso dizer indiscriminado porque o país ocupa o topo da lista dos países com maior consumo de agrotóxico no mundo. Consumo médio per capita do brasileiro de 5 litros e 200 ml ao ano. É muita coisa. Isso na maior parte dos estados do Brasil, exceto no Rio Grande do Sul, que lá sobe para 8 litros e 100, porque o consumo de carne vermelha é maior. Então, quando o homem vai lá e coloca agrotóxico, pesticida, fungicida, fora o contato com os metais tóxicos, o próprio alimento produz lectinas para se proteger daquela agressão. Então, o alimento que a gente consome hoje tem 400 vezes mais lectinas do que tinha na época da nossa avó. Então, uma concha de feijão equivale a 400 conchas de feijão em teor de lectina. Então, para algumas pessoas, essa lectina tem um impacto... né? Tá demais. Tem um impacto muito deletério a nível intestinal. Por quê? Se eu tenho um excesso de proteína, e não precisa ser só lectina, pode ser principalmente proteína de origem animal também. Já antecipando uma possível dúvida, deixar as leguminosas de remolho não tira a lectina. Você só retira os fatores antinutricionais, melhora a digestibilidade, otimiza a absorção de nutrientes, mas as lectinas continuam ali. Então, pensando numa pessoa... Facilita a digestão das lectinas? Facilita. Ela fica mais molinha, vamos dizer assim. E principalmente também quando você germina, né? Melhora bem também. Então, por exemplo, tem paciente que tem intolerância à lectina, mas vai bem com hummus, por exemplo, né? Porque aí já está ali triturado, tal, apresenta uma boa tolerância. Então, ou não vai bem com uma leguminosa, mas tolera outra. Então, uma pessoa que já tem uma doença autoimune, onde o problema está no intestino, né? Eu falo, seu problema não está na pele, está no intestino. Ah, mas eu tenho Hashimoto, minha tireoide. Eu falei, não, seu problema está no intestino, no sistema imunológico, né? Uma pessoa que já tem uma autoimune ou uma doença crônica não transmissível, está num momento difícil da vida. Paciente, por exemplo, cuidando da mãe que tem Alzheimer, está em um momento de guerra há anos. Não vai ter uma boa tolerância. Então, eu falo que o papel da nutrição não é ficar excluindo alimentos, é justamente fazer com que aquela pessoa desenvolva uma tolerância imunológica. Então, eu falo, olha, hoje sua garrafa está cheia, está aqui na boca. Por isso você está manifestando, ela está transbordando, por isso você está manifestando sinais e sintomas. Inicialmente, a gente vai deixar de ingerir para recuperar função digestiva, otimizar a capacidade absortiva, recuperar o sistema imunológico para que quando você volte a consumir, você tolere, né? E não seja uma pessoa que não pode comer nada. Eu quero que meus pacientes consigam comer tudo. Mas tudo tem um tempo, né? Então, eu, por exemplo, fiquei meses sem ingerir trigo, laticínios, cítricos, que é um outro grupo de alimento que as pessoas suspeitam zero, né? Que compreende ali o limão, a laranja e a mexerica, que tem octopamina. Então, o problema dos cítricos está justamente na presença da octopamina, que é ela que possui um efeito mais vasodilatador, então é um gatilho para enxaquecas ou dores de cabeça, e intolerâncias alimentares, principalmente manifestações cutâneas. Ah, mas eu tenho desidrose. Ah, mas eu tenho uma dermatite que não sai de mim. Intolerância a cítrico é muito comum. Intolerância a oleaginosas. Oleaginosas. Tem um valor nutricional maravilhoso. Excelente.
E para uma pessoa que tem uma autoimune, também está manifestando sintomas fúngicos, é péssimo. Então, tudo depende. Você está manifestando que sinais e sintomas? Você tem algum diagnóstico? E como foi sua saúde ao longo da vida? Como ela está agora, sua vida? Você gosta do trabalho que você faz? Você dorme bem? Você come aonde? Em casa? Você cozinha seu alimento? Você come na rua? Ah, você come em quilo? Você tem que perguntar tudo. Para ter uma noção. Que eu falo, sabe aquela frase clichê? É melhor o feito do que o perfeito? É isso. Eu vou até entrar nesse campo, então, porque a gente estava falando ali, para mim, por exemplo, não dá certo a salada e tal, por causa da lectina, falamos da lectina. Então, eu quero trazer um pouco essa consciência para os nossos desbravadores em relação à biofísica. Conta um pouquinho sobre a sua abordagem em relação à biofísica, o que é essa biofísica quântica no seu trabalho? E por que não utilizar a bioimpedância? Todo mundo tem a tal da bioimpedância. Eu não tenho. Por que não utilizar a bioimpedância? Eu não tenho nada contra ela, tadinha. É que eu falo assim, gente, se exige um preparo, né? Que o paciente geralmente não respeita, que é de 2 horas. Existe em relação à alimentação e hidratação. Exige um preparo em relação à atividade física. Eu vejo na prática clínica dos pacientes que vêm com bioimpedância que dá muita alteração. Então, tem paciente que fala, nossa, no mês estava 22, depois deu 14. E até o médico falou, não, volta aqui outro dia. Aí eu falo, gente, vai lá você apalpar, ver a textura da gordura do paciente, sabe? Bioimpedância eu acho ela válida para mensurar a massa muscular. Ela é válida, né? Porque a gente não consegue, a massa corporal magra total do paciente é o peso total dele menos a gordura em quilos. Então, eu tenho de massa corporal magra, pele, ossos, vísceras, que o peso disso não oscila, mas eu tenho água e músculo, que isso oscila. Então, a bioimpedância ela seria válida para isso. Agora, para você avaliar percentual de gordura, para quê? Para quê? Eu não sinto a menor falta. E meta-análises mostram que, em primeiro lugar, método de avaliação de composição corporal mais próximo do real, porque não existe, como é que fala? Não existe fidedigno 100%, ele é próximo, é o DEXA, que é aquele que você vai em laboratórios para fazer, a gente pede geralmente para obesos, porque o DEXA vê o que você tem de gordura no corpo inteiro, incluindo o cérebro. Então, ele é mais próximo do real. Ó, de gordura, você tem isso. Como se fosse uma máquina de ressonância. Depois vem o ultrassom, que é bem legal, o ultrassom. Então, você vai em cada parte que você quer do corpo. Eu vou na coxa, eu vou na panturrilha. Bem legal, você consegue ver a espessura. Em terceiro lugar, o adipômetro, que é o que eu uso. Em quarto lugar, a bioimpedância. É que o paciente gosta da bioimpedância. Ele gosta. Chique, é chique. Chega lá, vê, sai com um papelzinho, ele gosta. Você fala assim, meu papel é te trazer consciência, resultado e saúde. Então, o meu método é esse. Então, mas eu nunca perdi paciente por isso, sabe? E a biofísica? A biofísica. Vamos falar da biofísica? Eu falo, porque quando eu comecei a estudar biofísica, minha cabeça bugou, né? Porque você estuda o quê? Bioquímica a vida inteira. Só que quando a gente para pensar, até na própria bioquímica, quando você estuda ali ciclo de Krebs e a produção de ATP, como ela se dá... É física pura, É física, né? Porque tem a cadeia transportadora de elétrons. Aí você fala, nossa, elétron. Então, o que eu falo para o paciente? Nós somos energia, né? Então, eu falo que a matéria, o ser humano, ele é composto por o que você acha que é matéria, porque é aquilo que é palpável, e por energia. Então, como é que o que é biofísica? É avaliar você no campo energético. Uma lei básica da física é, tudo vibra e oscila, nada é estável, né? Então, nossas células vibram e oscilam o tempo inteiro. Cada elemento que existe no universo tem um campo eletromagnético, ou seja, uma frequência de vibração. Então, eu falo, você está vendo essa madeira aqui na minha mesa? Você olha para ela, parece que ela está estável. Se você colocar um microscópio, você vai ver que ela vibra. Você, quando está num voo noturno, o avião está aterrissando, você começa a ver as luzes da cidade. Parece que elas estão piscando o tempo inteiro. Mas quando você chega perto, você fala, não está piscando.
Assim como existem bilhões de indivíduos no mundo e cada um tem um DNA diferente do outro, cada elemento do universo e cada ser humano tem um campo eletromagnético, tem uma frequência de vibração única. Eu falo como se fosse um DNA biofísico. Então, a biorressonância que eu descobri estudando sobre biofísica quântica, eu aplico nos pacientes, mas eu não me baseio em biorressonância. Porque, por exemplo, eu falo para ele já tudo que eu vi. Você não pode isso, esses alimentos estão assim, assim, assado. Agora, eu deixo para o final da consulta. Para ele ver que aquilo que eu falei, que eu já identifiquei, realmente o corpo dele manifesta. Então, nosso campo eletromagnético, nossa frequência energética é produzida através da vibração das nossas células, que é constante, dos nossos batimentos cardíacos, o coração produz 1000 vezes mais energia do que o cérebro, e das nossas ondas cerebrais. Então, eu falo para o paciente, eu falei, a medicina convencional sabe disso há muito tempo. Quando você visita um cardiologista, ele pede um eletrocardiograma, um eletroencefalograma. Você, quando dá um abraço em alguém, você sente, às vezes, você fala, nossa, esse abraço me acalmou, esse abraço me energizou, esse abraço me pesou. Você, às vezes, conhece alguém e fala, nossa, meu santo não bate com o do fulano. Será que isso é da sua cabeça? Não, vocês têm frequências diferentes. Então, eu falo, tudo é frequência, é igual a estação de rádio. Às vezes, você chega num ambiente e fala, nossa, o clima aqui tá meio pesado, né? Vai abrir a porta de um carro, leva choque. Eu falo, se você pegar um fio de cabelo em cada mão e colocar na tomada, você leva um choque. Isso é uma prova de que você conduz e produz eletricidade. Então, em 2013... Foi em 2013? Não. Meu pai faleceu em 2015. Meu pai foi um grande mentor para mim. Acho que dá para perceber. Acho que foi em 2004, 2005, ele falou para mim, filha, abriu um curso de psicobiofísica na USP, por que você não vai ver? Aí eu falei, psico o quê? Que papo? Eu falei, não, isso não tem nada a ver com a nutrição. Olha eu. Porque eu não estava pronta, né? Para entender. Nossa, e aquilo sumiu da minha cabeça. 10 anos depois, meu pai faleceu. E aí, um belo dia, em 2019, estava no consultório, uma vozinha soprou no meu ouvido, estuda biofísica. Foi bem assim, Roberta. Estava no consultório, sozinha. Foi em 2020, pandemia, que eu estava sozinha no consultório fazendo consulta online. Minha secretária em casa, eu estava na minha mesa, meu computador ficava aqui, uma vozinha veio assim, estuda biofísica. Aí eu olhei para esse lado, né, que não tinha nada, fiz assim, biofísica, e comecei a pesquisar. E aí, o primeiro curso que eu fiz sobre biofísica foi um curso que durou 6 meses, depois que eu fui saber da doutora Elisete, depois de 1 ano que eu fui atrás dela. Aí eu falei, meu Deus, porque lá atrás, quando meu pai tinha um quartzo rosa gigante ali na sala, vários cristais no quarto, andava com pulseira de cobre. E eu pensava assim, ai, cristal, energia, ó. Sabe assim, floral. Floral a pessoa funciona porque a pessoa acha que funciona. Minha de cobre tá aqui. Eu ganhei uma dessa também. Aí eu pensava assim, não, floral funciona porque a pessoa acha que funciona, gente. Como é que uma água funciona? Como? Eu não entendia. Porque o profissional de saúde é racional, né? Precisa ter explicação por trás. E aquilo me soava esotérico. Quando eu comecei a estudar biofísica, eu falei, que? Meu pai já sabia disso tudo há muito tempo. Meu Deus! E tudo começou a fazer sentido. Eu falei, gente, elementos da natureza são doadores de elétrons. Quando você tem contato com um alimento ou com alguma coisa, uma roupa, qualquer coisa, um óculos, um acessório, que é dissonante, é porque te rouba elétrons, prejudicando o teu equilíbrio biofísico. Tá roubando a tua vitalidade. Vitalidade. Aí eu pego para o paciente um controle remoto do ar-condicionado lá e falo, você está vendo aqui a pilha? Tem um polo positivo com um negativo, certo? Se você colocar 2 polos positivos, o controle funciona? Não. 2 negativos funciona? Não. Porque uma carga positiva com uma negativa gera ATP, gera energia. Um átomo é composto por um núcleo e o desenho. O núcleo do átomo tem nêutrons e prótons, que tem carga positiva. Na órbita eu tenho elétrons, que tem carga negativa. Por isso que você consegue comunicar uma célula com a outra. Por isso que você consegue produzir energia. Um átomo é como se fosse um mini tornado.
Então, se você tem contato com algo que te rouba elétrons, você prejudica a comunicação celular. Você tem 100 trilhões de células. Você tem células neurológicas, musculares, imunológicas, digestivas. Você prejudica o equilíbrio do todo. E é isso que eu explico antes de fazer a biorressonância, né? Para que ele entenda para onde o aurímetro está apontando e por quê. Perfeito. A biofísica é lindíssima, né? É linda. É lindíssima. Mas vamos entrar agora no nosso quadro. Nós temos 2 quadros e agora a gente vai fazer o primeiro quadro, que é qual a sua rota de equilíbrio? Angelina, eu quero que você conte para os nossos desbravadores, dentre a sua jornada, o seu caminhar, qual é a sua rota de equilíbrio? Onde é que você entendeu que funciona bem para a Angelina? Qual é a sua rota? A minha rota de equilíbrio, ela começou em 2009, que foi quando eu comecei a fazer a pós em clínica funcional, que tudo fez sentido para mim. Aliás, a psoríase eu estou em remissão há 20 anos já. Não tenho nenhum sintoma, nenhuma lesão na pele, não tenho nada. Então, começou ali, porque eu falei, não, o alimento, gente, ele pode ser o fator causal ali de adoecimento, ou não. Falei, não, então a alimentação é uma base importante. Eu achava que era só alimentação e atividade física. Mas em 2013, que foi quando meu pai teve um diagnóstico do câncer, a minha filha era bebê ainda, então eu vivenciei um puerpério um pouco difícil, porque já não é fácil para ninguém, um puerpério, ainda mais, primeiro filho é uma experiência bem avassaladora na vida da mulher, e do casal, né? Mas na nossa eu acho que é mais. Desafiador, sem É dúvida. muito. E aí veio o diagnóstico do câncer do meu pai, tudo. Eu falei assim, gente, eu tava com herpes labial, tava com hemorroida, e eu escrevi pro homeopata da minha filha e falei assim, eu tô com herpes e com hemorroida, assim, por quê? O que a gente pode fazer? Ele falou assim, hemorroida é excesso de preocupação, preocupe-se. E herpes é amargor. Você tá com excesso de amargor na vida. Você precisa adoçar a sua vida. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso treinar. O que eu preciso fazer é treinar. Preciso encontrar um equilíbrio. O treino é para minha mente ficar em paz. Eu falei, eu preciso encontrar uma atividade física que esvazie a minha mente, nem que seja por alguns segundos. E aí foi quando eu entrei no CrossFit. Porque eu namorava, né? Eu passava em frente a um box de CrossFit. Aí eu pensava, gente, isso não é para mim. Nossa, isso eu vou morrer. Ou eu vou morrer ou eu vou passar muita vergonha. Não é para mim. E aí, um dia que eu marquei uma aula experimental, aí, enquanto eu estava esperando a turma terminar o treino para fazer minha aula experimental, eu vi um homem saindo do vestiário, já tinha treinado, tomado banho, aí ele estava com um cabide, assim, um paletó, assim, pendurado, saindo com uma cara de relaxamento, assim, ó, do box, que eu falei, é isso que eu preciso. Aí eu falei, eu vou treinar pela minha saúde mental. E aí eu me encontrei, né? Treino até hoje. 5 dias na semana, gosto. Graças a Deus nunca me lesionei, mas porque tem bom senso. E então, assim, a alimentação é a base da minha rota de equilíbrio. Atividade física regular, eu falo que é obrigatória, assim. Equilíbrio de neurotransmissor, detoxificação, equilíbrio de microbiota. Sono é um pilar muito importante para mim. Muito. Eu sou outra pessoa se eu não durmo. Então, um dos desafios do puerpério para mim é justamente a privação do sono. Que isso me dói, assim. Eu fico visivelmente estragada com uma noite de sono. Assim, dormir só 6 horas, eu falo, não dá. E eu acordo às 5 da manhã para treinar, então eu falo, eu preciso dormir às 10. Preciso dormir às 10. Aí dá 10h30 eu já fico com aquela sensação horrorosa. 9 anos sem dormir? Como será que é minha vida, hein? Eu invejo pessoas que dormem, sabe? Tá 9 anos sem dormir, você tá em guerra 9 anos. 9 anos, né? O Matheus é complicadíssimo, tadinho. Ele não me dá mais do que uns 2 dias de trégua. E ele acorda muito? Ele tem um sono bastante agitado. Agitado. Mas ele não acorda tanto. Né? É mais o sono agitado. Que é agitado. E aí te deixa em sobressalto, sim. Não, o tempo todo, né? Ele mexeu... Confere. Então, o sono é um terceiro ponto assim, de equilíbrio para mim. E o quarto,
que foi depois do falecimento do meu pai, que foi em 2015, foi o aterramento. Que eu falei, eu preciso... E olha isso, eu nem sabia sobre biofísica, né? Mas eu falei, eu preciso ter contato com a natureza, assim, porque senão eu vou adoecer. Porque foi 1 ano depois que ele faleceu, eu tive uma crise de choro. Olha como a gente manifesta no corpo físico desequilíbrios emocionais, né? Meu pai faleceu em novembro de 2015, numa quarta-feira. Na sexta-feira, 2 dias depois, eu comecei a ter uma febre. E eu falei, febre, tô triste, tô arrasada, né? Emocional, tudo bem. E essa febre persistiu por 7 dias. E conforme ela avançava, eu assim, vou trabalhar, vou fazer minhas coisas. E ia pro consultório e trabalhava. Eu consigo, aquela coisa, eu consigo, eu sou forte. Tem que dar um jeito, vida que isso, segue. Exato. E aí eu não conseguia mais respirar, não passava ar. Travou. Falei, gente, eu não acredito que eu vou ter que ir no hospital. Detesto hospital. Fui ao hospital falando, você tá com uma sinusite, tem que tomar antibiótico. Eu falei, o quê? Eu nunca tive sinusite na minha vida? Nunca. Não é possível. E de lá para frente, eu fiquei por 2 anos tendo crises recorrentes de sinusite. E até que eu fiz uma sessão de microfisioterapia, ela falou, nossa, é perda de um ente muito querido. Você está aqui bloqueado, você tem um bloqueio aqui e tal. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Eu nunca entendi, Como? Né? Como, né? E aí eu falei assim, gente, eu preciso ter contato com a natureza, porque senão eu vou adoecer. Eu tive uma crise de choro, eu falei, eu sou profissional de saúde, eu vivo doente. Como que eu vou explicar para o meu paciente o que ele tem que fazer se nem eu estou conseguindo? E depois que eu me dei conta que durante os 3 anos, né, assim, de acompanhamento dele, tratamento dele, mais os 2 anos seguintes, eu não tomei uma vitamina, um mineral, um suplemento, não tomei nada. Também não busquei medicamento. O que eu não abri mão foi da atividade física, porque eu falava, se eu não treinar, eu vou morrer. Eu não vou conseguir extravasar esse estresse, né? Assim, equilibrar. O que eu não devia era ter feito um treino de alta intensidade, né? Mas era o que me ajudava a esvaziar a mente. E aí eu falei pro meu marido, eu falei assim, bom, vamos ver a gente precisa ir pra praia com mais frequência. E a gente alugou uma casinha na praia e todo final de semana eu ia. Todo final de semana, com frio, com chuva. Só de chegar lá, eu relaxava. Nossa. Eu relaxava de uma maneira, porque eu chegava sempre tensa. Sempre acelerada, sempre não sei o quê. A gente chegava, estacionava o carro, parecia que tirava um saco de cimento de 50 quilos assim do meu ombro, relaxava, ficava com sono. E eu dou esse exemplo para o paciente. Eu falo, por que os elementos da natureza, por que o grounding, né, o aterramento é importante? Por que você, quando chega na praia muito pilhado, você relaxa? Ou quando você chega exausto, sem energia, você fica bem disposto? Porque os elementos da natureza são doadores de elétrons. Por que quando você dá um mergulho no mar, você fala, nossa, estou energizado? Porque o sal é um bom condutor elétrico. Então, porque é importante, aí eu falo, por isso é importante você ter plantas no seu ambiente de trabalho, ou na sua casa, no seu quarto. Uma pedra é importante. Não ter contato, minimizar a exposição à radiação, né? E o aterramento para mim faz total diferença. Hoje o quartzo rosa do meu pai, desse tamanho, fica do meu lado na minha sala. Tem orgonite, tem planta que vira e mexe, tem que trocar. Mas o aterramento eu acho que é meu quarto ponto de equilíbrio. Então agora vamos entrar numa outra vertente. Vamos polemizar agora um pouquinho. Dietas restritivas. A gente sabe que acaba, quando a gente trabalha com essa questão de personalizar a alimentação, às vezes a gente fica mais restrito por carga tóxica alta. Sim. Essa lista de compatibilidade alimentar, ela pode ficar ali desafiadora muitas vezes pro paciente. Essas dietas restritivas, na tua opinião, elas funcionam? Dá tempo de fazer reeducação alimentar ou não? E a pergunta que não quer calar, o dia do lixo, Ai, não. o dia livre, ele pode existir, na sua opinião, sim ou não? Eu acho que existem 2 tipos de dieta restritiva, né? Uma que você está restringindo no sentido de parar de desequilibrar
parar de sobrecarregar, eu dizia. Minimizar a sobrecarga que você está dando ao seu corpo. Então, quando o paciente apresenta ali restrição de leguminosas, toda a família do feijão, não pode comer nada da família do feijão, incluindo amendoim, que para quem não sabe é uma leguminosa, é da família do feijão. Quando ela não pode comer nenhuma oleaginosa, né, que é a família de todas as castanhas, não pode comer milho, não pode comer verduras cruas, não pode comer trigo e laticínio. E você falou muito bem no começo, né, da nossa conversa, que as pessoas restringem laticínio à lactose, né? Uhum. Não podem consumir laticínio. Aí a pessoa, por exemplo, alho, ela fica assim, oi, eu vou comer o quê? Eu falo todo o resto. Você vai comer todo o resto. Então, uma alimentação restritiva, sob esse ponto de vista, para aquele paciente vai ser bem-vinda. E não é por 6 meses a ponto de afetar um status nutricional dele. É só a ponto de tirar, vai ser benéfica porque eu vou tirar a sobrecarga. Então eu falo, você tem que poupar quem está fraco. Se teu corpo não está conseguindo metabolizar, digerir, absorver, utilizar os nutrientes desse alimento, ele vê isso como um agressor. Qual o sentido de você comer esse alimento? Não tem. Perde o sentido. Porque o alimento tem que nutrir. Nutrição, a palavra já fala, a ciência da nutrição. Não só ingerir um alimento que, teoricamente, é lindo, mas para mim não é. Então, se ela é restritiva nesse sentido, sou extremamente favorável. Porque para aquele... E eu falo, é por um momento. Eu falo, olha, os soldados alemães durante a Segunda Guerra Mundial se alimentavam de batata. Retornavam da guerra intolerantes à batata. E isso não aconteceu porque eles comeram muita batata, e sim porque consumiam um alimento sob estresse. Quando o teu corpo está sob estresse, e consequentemente... seu sistema imunológico tá assim, atirando para tudo quanto é lado, reagindo a tudo que chega, não faz o menor sentido você continuar ingerindo um alimento que está agredindo ainda mais. Porque eu falo, para a gente recuperar a função, eu tenho que primeiro parar de bater. Para eu recuperar uma ferida, um machucado, eu preciso parar de bater, né? Eu preciso parar de piorar o processo. Então, sob esse ponto de vista, a dieta restritiva ela é necessária numa fase inicial. Tem pessoas que têm poucas incompatibilidades alimentares. E isso a gente sabe que muda. Às vezes muda em 3 semanas. O paciente que um alimento estava incompatível volta a ser compatível. Todo mundo tem alimentos que são geneticamente incompatíveis, mas é um alimento, 2. Eu falo, quanto mais alimento está dando incompatível para você, porque mais desequilibrado você está. E isso a gente corrige, né? Agora, uma dieta restritiva, quando pensa assim, não, é uma dieta restritiva para aquela pessoa emagrecer, isso eu não costumo fazer muito na minha prática clínica. Agora, por exemplo, é uma coisa muito pontual. Por exemplo, eu atendo uma atleta de jiu-jitsu que ela precisa bater aquele peso para conseguir fazer a luta na categoria dela. É uma dieta bem restritiva. E tudo bem, porque está tudo calculado, está tudo planejado. Agora, por exemplo, é uma dieta, eu vou fazer uma dieta de 800 calorias. Eu acho isso péssimo. Pode ser bem-vindo, por exemplo, por uma semana, como uma estratégia. Pode ser bem-vindo. Mas não como uma rotina alimentar. Porque eu falo, gente, seu hipotálamo não é bobo. Ele sempre vai lutar para te trazer naquele peso que você estava. Então, quando você faz uma restrição com um planejamento, pode ser bem-vindo. Agora, por exemplo, dieta carnívora. Que isso? Dieta carnívora. A dieta cetogênica é boa para todo mundo. Não, é a carnívora que é boa para todo mundo. Não, é a vegana que é bom para todo mundo. Não existe isso. Existe o que é bom para você, Roberta. O que é bom para mim, Angelina. Né? Por isso que eu falo, eu sou nutricionista de ser humano, gente. Eu não tenho rótulo. Individualidade metabólica. Não é? E cada vez Sem mais dúvida. a gente vê que é isso. Então, eu não sou a favor de dietas restritivas como rotina alimentar. Até porque eu já atendi paciente que fala assim, gente, Angelina, eu como 900 calorias por dia, não emagreço mais. Eu falo, há quanto tempo você está consumindo 900 calorias por dia? Há 1 ano. Eu falo, nossa, que bom, então tá na hora da gente aumentar essas calorias, né? Sua tireoide está totalmente disfuncional, você não deve ter libido nenhuma, seu cortisol totalmente desequilibrado, então vamos arrumar isso, né? E aí a pessoa fala, gente, eu não acredito que eu tô comendo mais e tô começando a emagrecer. Uhum. Uau. E aí eu falo, dia do lixo ou dia livre, que
né? Eu acho esse termo muito ruim, né? Falar assim, é dia do lixo. Comida não é lixo, já começa daí. Ah, tem comida que é, hein? Tem. Tem comida que é. Então, o dia do lixo existe lá na lixo. clínica. Eu fico orgulhosa de você falar dia livre. Lindo. Mas tem gente que realmente escolhe a dedo, né? Tem, verdade. Aí eu falo assim, uma refeição livre, seu corpo tem que ser capaz de suportar, gente. Por exemplo, se eu estou atendendo uma paciente que está com uma doença autoimune em atividade, manifestando muito sinal e sintoma, eu falo, não tem dia livre, não tem refeição livre. Eu preciso que você segure isso aqui por 4 semanas, mas eu dou prazo para aquela pessoa saber que tem início, meio e fim. Que tem, eu falo, calma, sua alimentação não vai ser assim para o resto da vida. Porque hoje você está em desequilíbrio. À medida que o reequilíbrio vem, você fica muito mais flexível, muito mais tolerante a aceitar outros alimentos. Porque comer é um prazer e tem que ser um prazer. Mas não pode ser o único prazer. Então, para a maioria dos pacientes, eu falo 2 refeições livres na semana. Refeições. Porque principalmente eu atendo muita mulher. A partir dos 40 anos, existe uma fisiologia hormonal aí que declina. Né? Então, o metabolismo realmente ele vai mudando. Função mitocondrial declina, então a capacidade de produção de energia e de queima de gordura daquela mulher fica prejudicada, de mulher e homem, mas a mulher sente mais. A produção da progesterona com aquela predominância estrogênica começa a chegar, então ela não tinha sintoma nenhum, de repente ela fala, nossa, tô com mais celulite agora. Ai, mas eu tô com o meu sono tá pior, meu humor tá pior. Eu não tinha TPM, agora eu tenho. Então, por exemplo. E aí, se a pessoa fica um dia inteiro fora da dieta, que é fora da dieta, e dieta é diferente de regime, né? Fora de um contexto alimentar saudável. Eu tomei café da manhã na padaria, comi um pão na chapa, aí eu almocei massa, e comi pizza, e com sorvete e Coca-Cola, sei lá. O metabolismo dela demora 2 dias em dieta para recuperar aquele um dia. Então, se ela fica, por exemplo, fazendo um dia inteiro fora da dieta, ela vai ter um prejuízo no objetivo dela, se for emagrecimento. Se ela fica o final de semana inteiro, acabou, né? Ela patina. Então, ela emagrece, recupera no final de semana, recupera na sexta, fica naquele efeito horroroso. Então, eu falo que refeição livre, seu corpo tem que conseguir absorver. Senão, se você faz uma refeição livre e teu peso oscila 1 quilo na balança e demora 2 dias, 3 dias para voltar, que você está em desequilíbrio. Então, uma refeição, 2 refeições livres, tudo bem. E é engraçado, engraçado não, né? Isso é ciência, mas à medida que o teu corpo está em equilíbrio, quanto mais equilibrado ele está, menor é a sua necessidade de buscar um conforto através de um alimento. Diferente, com certeza. Não é? E até porque eu vejo muito assim, por mim, que eu sou bem, bem certinha nessa parte, o que acontece é que quando dá, às vezes, aquela vontadinha, eu falo assim, não compensa. Será que compensa? Tô com tanta vontade assim? Não, deixa pra lá. É outro nível de controle também, né? Porque se você tem um equilíbrio de neurotransmissores, você não vai buscar o alimento como recompensa. Você não vai ser viciado em café. Quantas pessoas falam, eu tomo muito café porque me tira a fome e engana a vontade de comer doce? Eu falo, mas... Ou precisa do café para estar ativo, para estar mentalmente funcionando. Todos um dos os maiores problemas hoje, na né? verdade, já denunciam, né? O excesso do café. E as pessoas falam para mim, você é contra café, né? Eu falo, não, eu tomo café, eu tomo, eu gosto, eu tomo. Só que eu tomo 1 café por dia. Tem dias que eu tomo 2 e no dia seguinte eu tento não tomar. Ou eu falo, nossa, exagerei ontem, vou manter em 1. Vou tentar dormir melhor, preciso fazer um manejo melhor do meu estresse. Ao invés de fazer o crossfit hoje, que é de alta intensidade, eu vou fazer uma caminhada, que é de baixa intensidade, para me equilibrar melhor. E o café entra 3h30, 4 horas depois que eu acordei, né? Eu não acordo e já mando um café logo de cara. Eu falo, olha, se você acorda e já manda um café, logo que acorda, ou na primeira hora que acorda, você está dando uma voadora na cara da sua adrenal. Eu falo assim. Sua adrenal é a glândula. Eu falo, é uma glândula do tamanho de uma amêndoa, que produz cortisol, adrenalina, noradrenalina, ela fica acima dos seus rins. Ela regula teu estado de vigília, tua performance cognitiva, tua libido. O DEA
é produzido pela adrenal. Então, se eu tenho uma sobrecarga adrenal, uma adrenal sobrecarregada, uma adrenal que só funciona sob estímulo, por que ela entende quando o café chega lá toda hora? Ah, quando o café chegar, eu trabalho. Se o café não chega, aquela pessoa se arrasta. Então, eu falo, você ter uma boa função adrenal é fundamental para que você tenha uma boa cognição, uma boa tolerância ao estresse, uma boa produção de energia durante o dia, uma boa qualidade de sono noturno, porque geralmente essas pessoas só funcionam melhor com café durante o dia, aí à noite tem um sono leve e picado. Ou até acha que dorme bem, mas acorda cansado, né? E tem prejuízo na libido. Lógico, se uma glândula está em sobrecarga, ela vai priorizar a produção de um hormônio que é vital ou de um que não é vital? Do que é vital, né? O que não é vital fica em segundo plano, terceiro, quarto, quinto. Se der, faz. A gente está estourado no tempo, mas eu queria fazer uma pergunta. Vamos para mais como é que fala que eu falei? Polemizar? Não. Polemizar. Mais uma polêmica. E aí? Ozempic, Mounjaro, faz parte de uma estratégia? Pode ser visto como uma ferramenta? Ou é só uma forma mais aí de descompensar o que parece que vai ajudar e, enfim, qual a tua visão? Os análogos de GLP-1, que são esses medicamentos que você citou, nunca podem ser uma estratégia do nutricionista. Nunca. Porque o nutricionista tem nas mãos a ferramenta mais poderosa que existe, que é o alimento. Então, tem paciente minha que fala, eu tô morrendo de vontade de usar a canetinha, eu sei que você não vai deixar, mas eu vim aqui só para ouvir mesmo, por que você não vai deixar? Aí eu falo, não é que eu não vou deixar, é que antes a gente tem que entender o que está acontecendo. Uma pessoa que ela quer ser emagrecida, porque as pessoas querem ser emagrecidas, né? Elas não querem emagrecer. Uhum. Aí você pensa assim, eu falo, bom, o que um análogo de GLP-1 faz? Ele age como se fosse o GLP-1. Prazer, quem é GLP-1? É um hormônio enteroendócrino, ou seja, é produzido pelo intestino. O intestino é o maior órgão endócrino do corpo humano. Se eu tenho uma produção de GLP-1 a nível intestinal, mas você fala, putz, o paciente que chega para mim, por exemplo, e fala assim, nossa, o Ozempic foi muito bom. Essa paciente cardiopata, o Ozempic foi muito bom para mim. Foi muito bom, eu perdi 8 quilos, eu fiquei ótima. Eu falo, se o Ozempic foi bom para você, é um sinal de que seu intestino estava em desequilíbrio. Porque se você foi responsiva a um medicamento que age como se fosse um hormônio que seu intestino deveria produzir, é porque ele não está produzindo. E por que ele não está produzindo? Mais uma razão para a gente equilibrar esse Mais uma razão para atuar na causa. Então eu falo assim, se você quer tratar sintoma é a mesma coisa de você estar dirigindo seu carro, falou, você está saindo do consultório, dirigindo seu carro, a luz da reserva acendeu, você pega um band-aid, um esparadrapo, tampa a luz da reserva e continua dirigindo. É isso. Agora, se é o que você quer, escolha sua, livre-arbítrio. Quais são os impactos desse tipo de medicamento no metabolismo? A microbiota, que era ruim, fica 10 vezes pior. Então, como o GLP-1 é um hormônio que favorece uma melhor sensibilidade à insulina, ou seja, faz com que sua célula deixe a insulina agir e jogar a glicose lá dentro, reduzindo progressivamente os níveis de insulina no sangue, que a dieta faz isso com maestria. Um plano alimentar equilibrado faz isso com maestria. Associado a uma caminhadinha tranquila, passeando no parque ou no quarto da esteira, já resolve. Não estou nem falando em suplemento, que suplemento é só a cereja do bolo, né? Eu falo, resistência insulínica, pré-diabetes, gente, é a alimentação. A alimentação resolve assim, ó. Diferença, se vê uma insulina de 18 cair para 11 em um mês. Melhora muito. Então, ele melhora a sensibilidade à insulina e o GLP-1 aumenta a saciedade. Então, ele retarda o trânsito intestinal. Então, você deixa o alimento parado por mais tempo no seu trato digestório, que é o ambiente perfeito para quem se proliferar? Proteobactérias, bactérias patogênicas e fungos. Então, uma disbiose, que é o desequilíbrio entre bactérias, não necessariamente boas e ruins, pode ser que eu tenha uma predominância de bactérias ruins do que boas, mas pode ser que eu tenha pouca diversidade bacteriana naquele intestino. Existem vários tipos de disbiose, mas
aquele quadro, aquele processo de desequilíbrio que estava na microbiota intestinal, ela fica 10 vezes pior, porque eu estou dando resíduo para bactéria ruim e fungo se proliferarem. Então, você falou, olha, o problema que se apresenta hoje vai ficar 10 vezes pior. É a mesma pessoa que tem queixa digestiva e faz uso de inibidores de bomba de próton. Vai lá e toma omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, ou Dexilante, ou Nexium. Toma um medicamento que inibe a acidez. Eu falo, nossa, mas esse refluxo está vindo por uma baixa produção de suco gástrico. Na grande maioria das vezes, porque o refluxo pode vir por intolerância alimentar, porque a histamina, que é o hormônio que nosso sistema imunológico produz em resposta a um alimento agressor para o corpo, a histamina se liga às células parietais no nosso estômago, induzindo a produção de ácido clorídrico também. Então, refluxo tem relação com intolerâncias alimentares, hipocloridria ou alto nível de estresse também, porque a acetilcolina também favorece a liberação de ácido clorídrico no estômago. Então, é entender o porquê o paciente chegou naquele processo. Aí eu falo, me dá 2 meses. Se em 2 meses você não melhorar, você vai com o seu médico, mas não faça uso de medicamento sem um acompanhamento nutricional. Porque a chance de reganho é reduzida em 60% quando o paciente associa um medicamento junto com uma orientação alimentar. Bom, para fechar, a gente vai entrar no nosso segundo quadro, que é desbravando a sua rota aí de casa. Quais seriam os pontos principais para quem vai começar a entrar numa rota de equilíbrio? O que você pode falar para os nossos desbravadores para a gente fechar? Um ponto muito importante que faz muita diferença é você fazer 12 horas de jejum todos os dias. Eu falo isso há no mínimo 10 anos. Eu falo, o ideal é você se alimentar do nascer do sol ao pôr do sol. Como vivemos na cidade, em São Paulo, eu sei que nem sempre é fácil assim. Se alimente por 12 horas e não se alimente por 12. Lembrando que é sempre mais importante você parar de comer cedo. Comer tarde é um hábito péssimo para a saúde. Péssimo. Então, tem impactos a nível metabólico muito ruins, né? Como a resistência insulínica, principalmente a resistência insulínica, mas favorece muito o ganho de peso, prejudica reações de detoxificação, desequilibra a tua microbiota, teu balanço hormonal. Então, assim, tente comer das 7 da manhã às 7 da noite. Ai, não dá. Das 8 da manhã às 8 da noite, no máximo. Não coma depois das 8 da noite. Raspe a língua ao acordar. Muito importante. Não tem um raspador de língua, pega uma colher da cozinha e raspa. De maneira gentil, sempre do fundo para a ponta da língua. Porque durante o processo de detoxificação, de limpeza, né, de eliminação de toxinas que acontece durante o sono, parte dessas toxinas que foram processadas para serem excretadas vão para o intestino, você elimina quando evacua, outra parte vai para a rim, você elimina quando faz xixi, outra parte vai para a pele e pulmões, você elimina quando transpira, por isso que a atividade física também é bem-vinda, ou sauna pode ser muito bem-vinda, ou uma drenagem linfática também pode ser muito bem-vinda. E uma parte vai para a língua. Então, quando você não raspa a língua e escovar com a escova, com as cerdas da escova, não é tão eficiente, não parece ser tão eficiente. Tem dentista que prefere. O meu dentista, por exemplo, ele fala, não gosto de raspador, prefiro a escova. Eu já vejo muita diferença com o raspador. Melhora significativamente a digestão, ajuda teu corpo a excretar as toxinas que já foram processadas, né, durante a noite, senão você vai mandar de volta para o intestino ter um retrabalho. Lembrando que você afeta muito a qualidade da tua microbiota oral também. 40% das bactérias que a gente tem na boca vão do intestino para a boca. Uau. Né? E a cada saliva que você engole, você está mandando também fragmento para o teu intestino. Então, é muito importante para o equilíbrio da microbiota intestinal. Tome meio litro de água pela manhã, preferencialmente morna, ou, né, assim, próxima da sua temperatura corporal, ou em temperatura ambiente, nunca gelada. É excelente para ativar tua digestão, dar um start para o teu intestino. Iniciar o dia com uma estratégia anti-inflamatória é muito bem-vinda, que pode ser uma tintura vegetal de coentro, pode ser um chá, mesmo preparado na véspera. Eu vou dormir, prepara um chá de gengibre, por exemplo, para tomar pela manhã, ao acordar. Não use cafeína,
nas 2 primeiras horas, nenhum estimulante nas 2 primeiras horas depois que acordou. Acorda às 6, um chá verde, um chá preto, um café, só a partir das 8, né? É importante para equilibrar a tua adrenal. Acho que essas são as principais. Atividade física, se der para encaixar, vai ser perfeito, né? Muito bem-vindo. Eu falo, o que vale é o corpo se movimentar, gente. Não interessa se é dança, se é caminhada, se é pilates. Se movimente. O corpo foi feito para estar em movimento, né? Acho que essas são as principais. Uau! Então, depois dessa aula, que ficou com gosto de pouco aí, muita informação para a gente tirar mais, a gente vai fechando, vai encerrando a Rota de Equilíbrio de hoje. Mais uma vez, Angelina, muito obrigada pela sua participação. Foi uma aula pra gente. Comenta aí quais as dúvidas que ficaram, que a Angelina vai conversar com você. Procura a Angelina nas redes, fala pra gente as redes, por favor. Instagram é @doutora_dra.angelinazapone, com 2 P's de pato. Então, procura nas redes, comenta no vídeo e a gente vai conseguir conversar mais com vocês, tirar mais dúvidas. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, viu? Foi muito legal. Gratidão. Também adorei. Tchau!